começo do culto nós lemos sobre o pastor das ovelhas, que é Jesus. Vamos continuar então compartilhando, sobre. Eu vou ler com você um verso lá do Novo Testamento, 1 Pedro 2, verso 25. Olha só, a Bíblia fala que nós fomos convertidos ao Supremo Pastor, Minha Bíblia aqui fala Supremo Pastor, mas fala assim a Bíblia, olha, vamos ler junto lá? Porque estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo na vossa alma. A palavra do Senhor fala assim, Ele trata Jesus como o nosso pastor, o pastor que zela, o pastor que veio do céu, é o supremo pastor, aquele que é o pastor de todos, para cuidar de nós, para cuidar das suas ovelhas, as ovelhas que estão espalhadas pelas suas igrejas. A igreja de Jesus é esta, aquela que Ele olha. Eu fico imaginando como Deus olha a sua igreja, É lógico que as pessoas foram e são convertidas pela palavra e geralmente estão em lugares, muitos lugares, Está aqui nesse endereço, está em outros endereços, tem as placas, tem as denominações. Mas eu acredito que quando Jesus olha para cá, Ele enxerga da mesma forma como nós olhamos para o céu e vemos as estrelas, Nós olhamos para o céu e vemos todos os pontos iluminados do céu. E eu imagino Jesus olhando para cá e vendo todos os pontos iluminados que Ele fala, ali estão as minhas ovelhas, cada uma desses pontos. E ali é importante a gente ver essas ovelhas que procuram proteção, que procuram amor, essas ovelhas que procuram um cuidado que só Deus pode dar, ninguém mais pode dar, Ele é esse que sabe, que conhece as suas ovelhas. E ninguém vai nunca, e nem se compara a Jesus. Nós, quando entregamos a nossa vida a Ele, nós entregamos nossos cuidados a Ele também. Não sobra nada para nós, porque Ele olha e cuida, Ele quer cuidar, Ele quer zelar sempre. Por isso que a Bíblia mostra como o pastor das ovelhas e pastor das almas, A Bíblia mostra assim, É como nós lemos aí no texto, o pastor das suas almas, suas vidas. Ali ele na Bíblia, várias figuras de pastor, é aquele que cuida das ovelhas, que apacenta, é aquele que protege as ovelhas, que alimenta as ovelhas, salva as ovelhas do perigo, quando ela se aproxima de algum buraco ou de algum lugar. Ele sabia, cuidar de ovelhas. A gente não tem muito essa noção, porque nós somos muito urbanos, Alguns de vocês talvez já foram bem rurais, mas a gente é muito urbano, não temos essa dimensão de pastor de ovelha, de animais, de coisa. Eu acho que as minhas filhas, elas acham que pé de alface dá até em árvore, eu acho, porque acho que nunca viu uma plantação de alface. Então a gente não tem, Uma pessoa aí uma vez chegou e disse, olha, minha filha foi no mercado, ela ficou interessada, não a minha, outra pessoa contou agora, que ela não sabia que leite dava em caixinha. Eu acho que a caixinha dava leite, Não vai saber de onde é que veio o leite, todas essas coisas. A gente não tem dimensão, Nossa dimensão é muito limitada. Mas Jesus se apresenta como o bom pastor e disposto a dar a vida pelas ovelhas, porque Ele sabia o que era isso, E a gente vê que Ele realmente falou isso, que Ele veio dar a sua vida pelas suas ovelhas, as ovelhas que são dEle, e Ele mostra assim para nós, Então Ele entende disso. Naquela época as pessoas sabiam essa importância, e
mesmo porque o cuidado dessas ovelhas dependiam também da subsistência das suas vidas. Aquilo era o ganha-pão delas, elas sabiam o valor que tinha cada ovelha tinha um valor muito grande, né? Às vezes tinha família que tinha uma ovelha, né? Uma ovelha somente, e era o sustento da família, era o sustento da casa, né? Ali tinha o leite das ovelhas, tinha a lã, tinha tudo que precisavam das ovelhas, né? Carne para o alimento de muitas delas, e comercializavam também essas ovelhas para o sustento de suas famílias. Então, por isso que dedicavam uma boa parte do seu tempo cuidando do rebanho. Rebanho era importante, Jesus sabia disso, e Jesus mostrou isso, e ele usou um exemplo muito prático do valor que ele dava para as ovelhas, que eram as ovelhas que seriam convertidas a ele, da mesma forma que as pessoas davam valor aos animais, né? Aquelas ovelhas que eram os animais. Era coisa muito interessante, né? Quando a gente tem propriedade no que fala, né? Do cuidado. Eu tenho uma cunhada que ela cuida de uma escolinha de recém-nascidos, né? Que vão até um pouco maiorzinhos, e ela recebe os recém-nascidos bem cedinho, né? Você imagina São Paulo, as pessoas saem para trabalhar muito cedo, né? Então, se você acha que sofre aqui com frio, tem que acordar às 7 da manhã, não queira você saber o que é ter que acordar às 5 da manhã, arrumar um bebezinho, e dar um jeito de mandar para a escola. Já pensou? Né? Isso é coisa muito interessante, né? E ali ela recebe bem cedinho as crianças, coloca nas cadeirinhas, às vezes até engraçado, né? Tem vários bebê conforto assim, uma fileirão assim, de bebê conforto, né? Ela vê aquele monte de bebê assim, uns chorando, outros dormindo, né? Aquela coisa toda. Depois tem que alimentar aquelas crianças, cada uma com as suas necessidades especiais, né? Uma com leite, a outra com leite de determinado pó, né? Determinada marca, e cada uma com seu cuidado. Aí elas levantam, cuidam, e tem que cuidar mesmo para não se machucar, né? Não pode ter nenhum tapete dobrado, e aquele cuidado constante com cada uma delas, né? E quando uma pessoa dessa chega e fala assim, olha, como se ela chegasse e dissesse, né, eu sou a boa cuidadora que cuida dos bebês. Então você veja como é que é, né? Alguém que entende, sabe de que é olhar para uma criança e saber as necessidades e os cuidados de uma criança com propriedade, com conhecimento de causa. Isso é que é interessante. E é da mesma forma Jesus falando para a sua igreja. Ele fala, olha, eu sou o bom pastor, porque ele também era aquele que sabia qual o valor de cada ovelha do seu rebanho. E é por isso que ele cuida, né? Ele zela. É por isso que ele tem aquele amor pelas suas ovelhas, pelo povo da sua igreja, que ele conhece a sua igreja, a vida de cada uma das suas ovelhas, né? Cada uma das ovelhas com uma marca específica, nenhuma ovelha igual a outra, não é? Todas diferentes, né? Se você for ver aí, até podemos ser meio parecidos, mas a impressão digital de cada um é única, como que se Deus olhasse para as suas ovelhas e marcasse cada uma delas com o seu sinal, né? Com a sua identidade, todas elas, né? A gente pensa que a multidão não é vista por Deus, existe a multidão, mas Jesus conhece cada uma das suas ovelhas, onde elas estão. Eu me lembro ele cuidando de Zaqueu, naquela multidão toda apertando a Jesus, mas ele olhando para a árvore, falou o nome de Zaqueu. Já pensou? A gente é difícil guardar nome, né? Não sei se vocês têm facilidade de guardar nomes. Vocês têm facilidade? Quem tem, faz assim, ó, vamos ver. Ninguém? Tem só alguns? Varia muito, né? Mas olha só, já pensou Jesus olhando, passando por aquilo tudo, olhando, e saber o nome de Zaqueu? Imagina Jesus sentado num poço, aparece aquela mulher, começa a conversar com ele, e ele fala da vida daquela mulher.
não é? Olha, bem você falou que não tem marido, e o que você tem não é teu ainda. Ela fica maravilhada de dizer, como ele sabe disso? Como ele sabe da minha vida? Não é? Tantos momentos que ele olha para as pessoas e já identifica cada uma delas. Não é? E assim é Jesus com as suas ovelhas, né? Ele é o bom pastor. Em João 10, verso 11, ele se denomina-se, né? Ele fala assim, ó, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso ele falou lá atrás, né? Olha, eu não deixo nenhuma sequer perder. Se ela está no buraco, eu vou atrás, né? Se ela está doente, eu fico, né? Se tem lá, ele contou certa vez ele contou sobre a parábola, né, das ovelhas perdidas, né? Qual é o pastor que tendo, né, 100 ovelhas e uma se perde, não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? Já pensou? Não é? Vai atrás. A gente não vai atrás, né? A gente fica cansado, né? Às vezes o amigo, um parente, o irmão aqui da igreja, você fala assim, meu Deus, o que é que foi, né? Aí você acaba passando, mas Jesus não deixa nenhuma delas passar, ele vai atrás, e ele fala que ele dá a sua vida pelas ovelhas, e nesse oferecimento pela sua vida, ele não só, mas ele prova, né, o amor, né? Agora eu vou deixar a Débora lá com sua dor, Romanos 5:8, lê para nós aí. Lembrei agora de um verso tão interessante que aqui é a promessa, e ali é o cumprimento da promessa, né? Aqui é Jesus falando, e é lógico que a história mostra que ele deu a vida, mas depois, a igreja de Roma, ela leu aquilo e ela soube daquilo, porque foi uma verdade para elas, que diz, vamos ler junto? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha isso é muito rico, isso é riqueza, né? Isso aí é o verso que fala que Jesus não deixa uma ovelha sequer perdida, porque quando ele fala ali, sendo ainda nós pecadores, ele está falando daquelas que deveriam ser alcançadas ainda. Nós, né? Ele não esperou que no dia que você nasceu, agora com a sua idade, ele não esperou que você o recebesse, para depois ele dar o seu amor com uma forma condicionada, né? Com uma forma de troca. Quando ele deu a sua vida, ele deu para que nenhum de nós se perdesse. Por isso que ele disse, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, no pecado, ainda na vida ruim, né? Amigos do diabo e inimigos de Deus, em tudo isso, ele prova o seu amor, é a prova viva do seu amor. Hoje você crê no Jesus que não vai dar a sua vida, você pode crer e se entregar ao Jesus que deu a sua vida por você. Ele deu para não e nenhuma ovelha se perder. Isso é uma coisa tão preciosa para nós, que fala de Jesus, né? De Jesus que é o nosso pastor. Como o pastor ainda faz com as suas ovelhas, ele dá o alimento. Eu vou ler com você aqui Lucas 9,16. Você vai ver interessante, né? O milagre de não deixar ninguém embora de mão vazia, sem alimento, sem comida, né? Sem sustento, tantas coisas que significam isto. E naquele tempo, quando a multidão estava com fome, diz a Bíblia assim, que tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. É Jesus que não deixou o povo com fome, não deixou o povo embora de mãos vazias. Jesus nunca deixa a gente de mão vazia, sabia disso? Ninguém sai de mão vazia.
Ele sempre cumpre a sua palavra para fazer cumprir e honrar a nossa fé, né? Ele honra a fé. E uma das coisas que mais tira a nossa paz hoje em dia são os recursos, né? Os recursos tiram a nossa paz, ou a falta dele, né? Não os recursos, mas a falta dos recursos tira a nossa paz. A gente fica se perguntando, né, ao longo dessa vida nossa: será que eu vou ter o suficiente, né? Será que vai dar? Quando será que eu vou comprar, né? De vez em quando a gente, não sei se acontece com vocês, mas o neto, o filho, alguém de vocês fala: eu quero comprar tal coisa. Aí você fala assim: põe na lista, né? Já falou isso alguma vez? Põe na lista, porque a lista está grande, né? Primeiro lá, agora surgiu agora tem que comprar isso. Que bom que você não precisasse de lista, né? Tudo que quisesse lá comprasse, né? Mas não é assim que funciona para a maioria dos mortais, né? Para alguns funciona. Aí a gente fica se perguntando, mas Jesus é aquele que provê para nós, né? Ele dá a sua provisão, e não importa qual seja a quantidade de recursos que nós tenhamos, né? E você pode apresentar ao Senhor, e Ele multiplicará e fará com que tenha muito, não é o recurso dele. Ele é Jeová Jiré na Bíblia. Se você pesquisar pelos nomes que Deus tem na Bíblia, um deles é Jeová Jiré, que significa o Deus provedor, né? Porque às vezes você vai ler a Bíblia, só está lá Senhor, né? Quando você lê a sua Bíblia nas versões mais antigas, aquela palavra Senhor está com letra, o S maiúsculo, né? Mas ali significa que eles não traduziram que tipo de Senhor a qual a Bíblia se referiu. Às vezes algum Senhor é Jeová Shalom, mas só está Senhor ali, porque naquele contexto era o Deus da paz, que promove a paz, né, que traz a paz. Em outro lugar está só Senhor, mas naquele lugar é o Jeová Jiré, é aquele que traz a provisão para nós. E aqui é o Jesus, o pastor das ovelhas, que traz provisão, né, para nós. Ele traz provisão. A gente não precisa ficar angustiado e perturbado, como o nosso irmão Eduardo falou aqui, né, que da ansiedade que nós vivemos, sempre corroídos por ela, né? Nossas preocupações: será que eu vou ter o suficiente, eu não vou ter o suficiente? Isso é uma coisa que realmente traz infelicidade para nós, né? Antigamente, o ser humano vivia da caça e da coleta, né? Então, todo ser humano era assim, ele caçava para comer, né? Ele caçava, comia, né? E fazia as coletas das coisas que tinham na natureza, era o dia a dia. E como só tinha aquilo, eles não eram infelizes, porque só tem aquilo, só conhece aquilo, né? Mas depois, com a revolução, começaram a se reunir em cooperativas, né, agrícolas, juntar tudo para poder administrar aquilo. Aí eles começaram a trabalhar muito mais, comer menos e se preocupar muito mais, né? Porque agora a gente quer juntar bastante para poder ter segurança, e aí fica entregue, né? Como é que é, Eduardo? Tirar do presente e joga para o futuro a infelicidade, né? Mas quando a gente confia nele, em Jesus, o bom pastor, a gente pode sossegar, a gente pode ficar crendo que ele suprirá as nossas necessidades. Eu me lembro de George Miller, que lá do passado, né? Infelizmente hoje só tem exemplo do passado, né? Não consigo lembrar nem exemplo do presente. Quando apareceu o exemplo do presente, a gente dá, né? Mas lá no passado, George Miller, pastor lá do século XVIII, que cuidou de muitas crianças em orfanatos, 10.000 crianças ao longo da vida, na base da oração. Isso foi uma característica dele, foi na base da oração. E sempre orando para que houvesse suprimento para as crianças dos orfanatos. Determinada vez chegaram e disseram para ele: olha, só tem o almoço, nós não temos a janta. E ele falou: vamos orar para o Deus da provisão providenciar a janta. E eles foram orar e viver a vida à tarde. Quando chegou a tarde, alguém chegou de um restaurante e disse: olha, hoje as vendas foram fracas, sobraram muita comida. Eu vim trazer aqui, será que o senhor poderia fazer uso desse alimento? Aí ele dizia: glória a Deus, esse é o meu Deus da provisão, né? Olha, é o dia, o momento, é o maná
que Deus dá para nós. Nós somos infelizes porque nós não queremos o maná, nós queremos o depósito, né? Nós queremos ensacar o maná, nós queremos colocar o maná a vácuo, nós queremos congelar o maná, né? Nós queremos ter um depósito grande, mas Deus advertiu aquele povo: vocês vão ter que aprender a viver com o maná, para vocês serem felizes. E os incrédulos guardavam o maná bem guardadinho, mas não adiantava, podia colocar mergulhado no sal, podia colocar, naquele tempo não tinha freezer, né? Se fosse freezer hoje, ia estragar do mesmo jeito, porque não era a comida para ser guardada, porque Deus queria ensinar aquele povo que ele era Jeová Jiré, que providencia todos os dias. E nós não estamos mais nesta cultura, nós estamos na outra cultura do ajuntamento, e por isso somos sempre infelizes. Mas quando você crê, você passa a ser feliz, né? Porque você sabe que Deus vai prover todas as coisas. E esse era esse homem de Deus, né? Mas Jesus, como bom pastor, permanece sendo sempre o provedor. É o provedor dos discípulos. Discípulos iam pregar o evangelho, e quando eles voltavam, Jesus dizia: faltou alguma coisa para vocês? E eles respondiam: nada, Senhor, nos faltou. Eu acho que está em Lucas 10, 35, vamos acender lá, né? Faltou alguma coisa para vocês? Veja, ele queria ensinar os discípulos, 16, 35, ele queria ensinar os discípulos que dependessem dele, e ele mandou os discípulos para a missão, mas naquele momento ele queria dizer assim: olha, vocês vão que eu vou sustentar vocês na caminhada. Quando os discípulos voltaram da caminhada, Jesus não perguntou o relatório que eles podiam dar. Ah, foi tantos convertidos, foi tantas pessoas, isso, aquilo, outro. Jesus não perguntou essas coisas. Ele perguntou para os discípulos assim: quando eu mandei vocês sem sandália, sem bolsa a mais, né, sem depósito, sem coisa toda, alguma coisa faltou para vocês? E eles disseram: nada, Senhor, nos faltou. Está errado aí, né? Então veja, 22, 35, é a última chance, depois vocês procuram no Google. Eu procuro no Google, né? Olha lá, vamos ler junto? A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Olha, acho que nem eles se deram conta daquilo, né? Nem eles se deram conta. Se fosse na linguagem de hoje, né, você podia dizer assim: Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa família, quando eu te mandei vocês, né, sem vale gás, sem vale roupa, e os montes de vales que temos por aí, faltou uma coisa a vocês? Não, é o Senhor mesmo quem nos sustentou. E às vezes a gente acha que vamos ser sustentados pelo governo, né? Mas quem nos sustenta é Jesus. E quem crê nisso é liberto. É lógico que Jesus usa essas coisas todas, mas nosso coração não pode estar confiando nessas coisas todas. Ele está confiando nele, né? E ele faz das formas mais inusitadas que a gente possa imaginar, né? Mais inusitadas, coisas absurdas, né? Que os discípulos não tinham nem noção, ficavam até espantados, né? Eu lembro do exemplo de Mateus 17, 27. Débora, põe para nós aí. Mateus 17, 27, olha, você nunca imaginaria que Jesus ia providenciar um jeito desse, para você pagar suas contas. Olha, quando Pedro disse: nós não temos dinheiro para pagar os impostos, não temos recursos, Jesus olhou para eles e disse: para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira, abre a boca e vai achar um valor, toma e entrega por mim e por vocês. Olha, já pensou? Jesus era bem humorado, né? Ele falou: olha, dessa maneira que vocês vão achar o sustento para vocês. Confio na minha palavra, né? Confio em mim. Ele fala isso, e nós podemos saber e confiar que Jesus, o pastor das nossas almas, vai cuidar de nós. Amém, amados? É Jesus esse pastor, né? Não é o pastor, eu que tenho um título pastoral, não é isso. Ele é o pastor, é Jesus que é o pastor,
né? Os pastores aqui dessa terra são títulos, né? São categorias, usados com um dom específico para as igrejas, mas o supremo pastor das nossas almas é Jesus, é Ele que cuida. Nossa confiança tem que estar nele, né? Nossos recursos devem ser nele confiados, é Ele que é. E a Bíblia ainda fala que Jesus conduz a liberdade como o supremo pastor. Nós vamos ler ali Gálatas 5, verso 1, onde ele fala que nós fomos feitos para a liberdade, né? Vamos ler? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando para que os discípulos não se submetessem mais à lei judaica, né? Para torná-los presos. Mas acima disso também, Jesus está dizendo para aquele povo que ele veio libertar, dar liberdade de tantas coisas que poderiam nos prender. Então Jesus, ele nos abençoa com a liberdade. Aqui a palavra aqui do Evangelho, para-evangelho, né, que diz a Bíblia, ela é essa carta de liberdade, uma carta de alforria para as pessoas. E a gente pode perceber isso. A primeira missão de Jesus como bom pastor, ele já falou no início do ministério dele, sabia? Ele já chegou neste mundo e quando foi começar o ministério, ele fez uma declaração de missão, né? Essa declaração de missão está em Lucas 4,18. Você vai ver ele já entrando e falando a que veio. Essa coisa importante. E ele abriu o livro, e quando começou o ministério, ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. O que é evangelizar? É trazer boas notícias para os pobres. Pobres de espírito, né? Para os presos de alma. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Olha só, Jesus é o pastor da liberdade. Ele é o pastor que quer libertar, que quer trazer vida. Aqui essas são as boas notícias, que é o bom pastor que é Jesus, que liberta dessa escravidão que muitas pessoas estão submetidas, dos vícios deste mundo, né? Quanta escravidão esse mundo traz para nós, com os seus vícios de tantas maneiras, né? Desse vício e das cadeias do consumo, né? Que as pessoas querem sempre consumir o tempo todo. Estava vendo um programa de televisão lá em casa, esse programa que a gente liga e começa a passar um monte de coisa, e tinha lá uma pessoa que comprava compulsivamente, e era um programa desse de ajudar as pessoas a desapegarem, né? E quando a mulher lá que foi ajudar essa pessoa naquele programa começou a ver o que ela tinha em casa, eram coisas absurdas, né? A mulher tinha um guarda-roupa pequeno, mas as roupas que ela tinha, elas estavam empilhadas e socadas, não tinha nem casa para as roupas que compravam, para os sapatos que tinham, coisas que simplesmente foram ajuntando, com plástico, com etiqueta e tudo mais. Uma amiga dela disse: olha, você passou numa loja que vendia roupa de ginástica, você comprou várias coisas, e nem ginástica você faz. Ela falou: não, mas é que eu achei bonita, né? Como é que pode uma coisa dessa, né? Então são coisas, são vícios de consumo que a gente vê os outros e quer fazer igual, né? Porque é um vazio dentro de nós. Se não for preenchido com Jesus, esse vazio ele se manifesta de muitas formas, escravizantes, né? Vícios da opinião dos outros, relacionamento dos outros, né? Do que os outros vão falar, o que não vão falar, né? Coisas interessantes. Eu fui numa célula aí que estava compartilhando lá um almoço junino, né? Aí a gente foi lá, eu botei um chapéu de pai na minha cabeça e fui andando pela rua lá e a família dizendo assim: olha, faz de conta que eu não te conheço, né? Onde já se viu andar com esse chapéu aí? Né? Eu falei: mas e daí?
Estou nem aí com o meu chapéu, quem quiser ver, vê, quem não quiser não vê, né? Não precisa se preocupar com a opinião dos outros, não é? Deixa para lá, mas às vezes a gente se preocupa, sempre com o que os outros estão pensando da gente, e vive infeliz nos relacionamentos, em tantas coisas, e Jesus veio libertar, né? E esse Espírito Santo que veio ser dado a nós, por Jesus, é esse mesmo Espírito que nos liberta, né? Liberta para sermos pessoas livres por Ele, abençoadas por Ele, não é? Que segue e ouve a voz de Jesus, quando Jesus fala, você tem identificação com o que Ele disse, lá no seu interior, lá no seu espírito, não é? E Ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas vêm, e elas me conhecem. Olha só, você está familiarizado com a voz de Jesus ao longo da sua vida, ao longo da sua existência, do tempo que você entregou sua vida para Jesus? Será que você consegue identificar Jesus falando com você? É isso que Ele deseja como nosso pastor, o bom pastor, não só pelo cuidado, pela proteção, pelo conhecimento, mas porque Ele provou o seu amor para conosco, dando a sua vida, e nós não precisamos desconfiar da sua capacidade de cuidar de nós. Assim como o pastor conhece as ovelhas do pasto, assim como as cuidadoras conhecem as crianças do berçário, Jesus também fala, eu conheço as minhas ovelhas, e eu quero ajudar as minhas ovelhas. Amém, amados?